Do Vascão da Gama, Breno Monsef. Duas informações pra gente repercutir. A primeira é do Adson, atacante Adson, que operou ontem à noite. O próprio Adson colocou no Instagram que deu tudo certo. Ele que teve uma fratura na tíbia, por estresse mesmo, né? Não deve retornar a tempo pra estar pleno ainda esse ano. Se ele voltar, vai ser no finalzinho da temporada, ali nas 2 últimas semanas da temporada, no início de dezembro. O Adson vinha no chamado tratamento conservador, que não deu certo, foi necessária a cirurgia. E também o Maxime Domingues, chegou ontem à noite no Galeão, como era esperado. Ele agora, hoje, finalizando os exames e começando a integração com o elenco Cruz Maltino. Maxime Domingues, com 28 anos de idade, atacante suíço. O Vasco que pagou 1,5 milhão de euros pela contratação dele por 4 anos de contrato. O valor total é de 2 milhões de euros, como a gente tem falado, com 500 mil euros em metas, né? Então, o Vasco vai ter uma negociação total com o Gil Vicente de Portugal em 2 milhões de euros, caso as metas sejam atingidas pelo Maxime Domingues. Já chegou falando que estudou sobre o Vasco e está ansioso já para começar a estar diante do torcedor. Ontem à noite ele chegou no Galeão. Eu já lamentei aqui, continuo lamentando a ausência do Adson. Para mim ele vinha numa crescente no Vasco. Agora o Domingues, eu acho que foi uma contratação, a gente vai ver isso com o tempo, com o cara dentro de campo. Mas eu acho que o Vasco acertou, hein, Gabriel? É porque assim, a gente fala muito que o Vasco hoje não tem mais o aporte da SAF, e aí volta aquele cenário em que tem que ser criativo nas contratações. Como assim criativo, né? Buscar onde você não tá observando no primeiro momento. E se for parar pra fazer uma análise muito rápida, o melhor jogador vai custar mais caro e o Vasco não vai ter essa grana agora. O Vasco tem que fugir de onde está o holofote, né? Exatamente, é isso. O jogador suíço que jogava num time pequeno de Portugal. Gente, tem que tentar arriscar nisso. É isso, ou olhar ali pra uma Série B, né, de Campeonato Brasileiro, olhar pro jogador agora sem contrato, se o Vasco ainda quiser, por exemplo, um zagueiro, né? Assim, eu não vou aqui criticar. O que eu posso fazer? Tentar entender qual é a carreira do jogador. Faz um sentido, tá? Faz sentido, porque você observa os números do Domingues, ele tem um crescimento nos números. Me parece que é um jogador que vai melhorando ano a ano, né? Joga primeiro no futebol suíço, eu não conheço a Liga Suíça. O Vasco, historicamente, sempre fez isso com uma certa competência, né? A gente vai lembrar aqui Alex Dias, enfim, Leandro Amaral, enfim, vários jogadores que foram, não tinham tanta projeção, ou quase nenhuma projeção. Chegaram o Valdiran, né? Que depois se perdeu, enfim, na vida particular dele, mas jogadores que conseguiram sobressair no Vasco e não tinham holofote em cima dos caras, né? São jogadores que viram grandes jogadores com a camisa do Vasco. Você trata o cara pensando num potencial de evolução que ele possa te apresentar. Então, assim, é difícil de entender se vai dar certo ou não, mas me parece, 28 anos é uma boa idade, né? É uma idade onde o cara já viveu uma boa parte da carreira, mas ainda não tá na reta final. Então ele chega em tese no auge da maturidade, no auge da forma física. Tem a questão de adaptação, jogador europeu, vem pro Brasil, tentar entender questão climática, calendário, etc, etc. Mas me parece que foi um movimento minimamente criativo de um Vasco que precisava dessa criatividade para buscar um jogador no mercado depois da lesão do Adson. Agora, esse processo de reposição, vamos lá, a gente falou do dinheiro da SAF lá, da 777, que Deus já tem. Eu acho que o Vasco vem trabalhando com muito mais eficiência quando o Pedrinho assume o futebol do que antes, quando você tinha, em tese, uma gestão, entre aspas, profissional, né? O Vasco teve muito dinheiro com a SAF, a gente não pode descartar isso, né? A SAF saiu por outros problemas, não pela falta de investimento, né? Era a questão da fragilidade jurídica, né? O Vasco tinha um medo ali de falência. Não, mas eu tô dizendo exatamente, assim, a investida do Vasco no mercado com o Pedrinho, ela é muito mais certeira do que quando o Vasco estava jogando dinheiro pela janela e contratando mal pra caramba. É aquela história, né? Parece que o Vasco tá obtendo um resultado melhor ou igual, gastando muito menos dinheiro. Exato. Porque não tem mais esse dinheiro pra gastar. Eu acho que o Pedrinho vem fazendo um trabalho de dar uma organizada na casa e estabilizar o ambiente. E como isso é positivo? Por exemplo, o Adson, ele é contratado ainda na SAF, gastando dinheiro, e ele no início não rendeu. E agora, com o time um pouco mais estabilizado, o Adson cresceu muito de rendimento. Infelizmente, teve a lesão. É um exemplo de jogador que, de repente, num ambiente mais calmo, um ambiente um pouco mais tranquilo, apresenta um rendimento muito melhor para a equipe do Vasco. Eu acho que o Pedrinho, nesse ponto, tem um mérito, tá? Ele organizou a casa, eu sei que não é ele que treina o time. Aí é mérito do Rafael Paiva, mérito do Pedrinho, que tomou uma decisão rápida de tirar o Álvaro Pacheco, colocou o Paiva, deu certo, ele deu estabilidade ao treinador interino. Então, acho que aí você tem um Vasco um pouco mais tranquilo. E um Vasco mais tranquilo se converteu no quê? Num Vasco de brasileiro quase que sem risco de rebaixamento, buscando até, de repente,
uma pré-Libertadores, Verdade. um Vasco avançando na Copa do Brasil com uma chance de título. Tem algumas informações legais conversas, né, sobre o plano de retorno do Jair e do Paulinho, e também de integração do Maxime Domingues. Jair tá voltando, então. Tá voltando, treinando com bola, ainda não com o grupo, mas nesse pós-data FIFA, ainda não ficando à disposição para jogar. Porém, há a previsão de Jair e Paulinho, ou seja, bota aí mais 7, 8 dias, 10 no máximo, voltarem a treinar com o grupo. Isso significaria que, ainda em setembro, ali pela terceira semana de setembro, daqui a 2 semanas, né, no máximo ali 20 dias, quase 3 semanas, a gente tenha os retornos de Jair e Paulinho, pelo menos para ficarem à disposição. Qual é o grande ponto agora? É parte física e ritmo, né? Porque eles tiveram lesões graves no joelho, a gente tem acompanhado a evolução nos últimos dias, a data FIFA também serviu para isso, né? A gente dá uma atenção para essa rapaziada que não tem treinado com o grupo e que não tem jogado. Os dois se machucaram em fevereiro, né? 3 e eu acho que foi dia 5 de fevereiro. E aí, a lesão foi grave, ligamentar. Não sei, aí eu não sou médico, não tenho os laudos ali pra comparar e não teria capacidade pra comparar, né? Teria que consultar alguém se foi parecida com a lesão do Pedro, né? As lesões do Jair e do Paulinho, porque o Pedro até o pessoal tem estimado aí uma recuperação mais lenta, né? Até 10 meses, até 1 ano, 9 a 12 meses. A do Jair e do Paulinho era até no teto de 9 meses, né? Ou 10, assim, no limite do limite. Não foi igual a do Pedro como estão estimando. Foram muito próximas, né? Um jogo depois do outro, praticamente. Então, dia 3 e 6, se eu não me engano. Bangu e Flamengo. Bangu e Flamengo. É o Jair que se machuca e depois o Paulinho, que era o substituto do Jair. Foi... Não, no contrário. O contrário, perdão. Paulinho o Paulinho se contra o Bangu. machucou, que era titular absoluto. E o Pra Jair pegar uma contra o bola na Flamengo. lateral. Pois é, cara. E aí o Jair, 3 dias depois, o substituto do Paulinho foi lá e se machucou no início do jogo. Então eles estão voltando. A expectativa é que em setembro, tudo correndo bem, como vem correndo, né? Nesses últimos meses, eles possam já estar à disposição, seriam os reforços internos. Ao mesmo tempo, Maxime Domingues tá aí começando hoje, né? Finalizando, na verdade, a chegada dele ao Vasco, porque o Vasco correu um pouquinho para acertar a contratação, para que ele pudesse ser registrado ainda na janela aberta. Então o atacante Maxime Domingues, ele vem, e ele mesmo falou ontem, na chegada, ele falou em inglês, né? E ele fala francês muito bem, fala espanhol e fala inglês muito bem também. E agora vai começar, até perguntaram se ele já sabe cantar, a barreira vai virar baile, ele falou que ainda não. Pô. Ele falou, ainda não, mas ele vai aprender. Então também servir nesse período para essa integração. Então, assim, sobre o Jair e o Paulinho, acho que a principal notícia, a expectativa, já que em 20 dias, assim, correndo tudo bem, e até colocando um teto alto, eles já possam estar à disposição. E aí, se vão jogar ou não, vai depender do trabalho do Rafael Paiva, da integração ao elenco. O Rafael Paiva vai conhecer os dois agora, né? Eu acho que são reforços para 25, viu, Breno? Em 24 eles podem estar à disposição, podem jogar algumas partidas, mas você não pode contar com eles, porque eles não vão estar bem fisicamente. A temporada na reta final, os jogadores vão estar numa rotação e esses dois em outra rotação. Mas é muito legal ver os dois voltando a praticar futebol, né? Porque é uma lesão muito grave, muito delicada. A gente acabou de falar sobre o Pedro, né? A gente fica muito triste, muito frustrado quando vê um atleta profissional se prejudicar dessa forma. E essas lesões prejudicaram demais o planejamento do Vasco. Completamente. O Vasco precisou buscar reforços. E que bom que foi lá no Náutico que achou o Matheus Cocão, né? Pois é. Trouxe o Sforza. Porque, em tese, os jogadores titulares da posição eram o Jair e o Paulinho. O Jair chegou na primeira leva de reforço da SAF do Vasco, né? No início do ano passado. E foi uma contratação Muita cercada de expectativa a respeito do Jair, né? Não correspondeu à expectativa. Não. O Jair não conseguiu corresponder ao que esperavam dele. Sim. Mas no momento que ele vivia a melhor fase, ele acabou se lesionando. Ele passou a ser um cara útil pra esse Vasco. E quando ele se tornou esse cara útil, ele acabou se lesionando. O Paulinho, então, nem se fala, né? O Paulinho, no ano passado, foi peça fundamental na permanência. Todo mundo lembra do gol do Serginho. E jogando com lesão no ombro. Sim, o gol que abre o caminho pra vitória é o gol do Paulinho. Paulinho foi um dos melhores jogadores do Vasco no ano passado. Tinha tudo pra, jogando uma temporada completa, ser uma das principais peças dessa equipe. Lamentavelmente se machucou. Repito, acho que pra 2025... a tendência é que eles sejam até titulares desse time. Dá pra contar com os dois. Dá pra contar. Pra 24, vai ser muito mais difícil. Talvez joguem algumas partidas, né? O Vasco tem tudo pra avançar na Copa do Brasil. Se avançar, pode ser que o Campeonato Brasileiro fique um pouquinho de lado. E aí eles podem ganhar outras oportunidades.